Salve, salve galerinha! Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Arias Animes. E hoje então vamos continuar para mais um vídeo de Kimetsu no Yaiba. A gente vai continuar vendo a luta contra o Muzan e o grande desespero ali que está essa luta para o lado dos pilares. A gente vê de que mesmo tendo ali 5 Hashiras, a gente tem o Obanai, a Mitsuri, o Tomioka, o Shinazugawa e também o Himejima, mesmo 5 juntos, ainda não é o suficiente para deter o Muzan. Então fica a pergunta do e agora? Mas para descobrir tudo isso e muito mais, como o rei dos demônios de Kimetsu no Yaiba será derrotado, a gente vai ter que descobrir tudo isso e muito mais antes de vocês deixarem um like, se inscreverem no canal e também ativarem o sininho das notificações. Espero imensamente que gostem do vídeo, que então vamos lá, bora para o vídeo! Bom, a gente basicamente vê de que os golpes do Muzan vão ficando cada vez mais e mais absurdos, ele ali movimentando os braços deles como se fossem chicotes com várias lâminas. Ele cria vários cortes na direção dos Hashiras quando o próprio Himejima reconhece que os ataques dele ficaram mais rápidos de novo e ele está sendo completamente pressionado e não consegue nem mais sequer sentir o mundo transparente. O Obanai que não vai conseguir mais proteger o Himejima, ele vai ficar logo imobilizado, vendo o quão ruim é. A gente vê ali de que a Mitsuri ali já não consegue mais ver os golpes que vêm na sua direção. Ela vai recebendo vários golpes sem parar e só está desviando por pura sorte e instinto. Ela sabe ali de que será a primeira a cair e vê de que ela sempre foi alguém completamente inútil aí. Ela vai ter então de arriscar e ir com tudo, mas ela não sabe se isso vai parar os movimentos do Muzan. Mas se for ali para ela morrer, ela vai ao máximo tentar morrer ali lutando. Então ela mesmo vê de que em vez de cortar ele, talvez ela devesse chegar perto dele e torcer os braços do Oni atrás das suas costas. Enquanto ali ela vê de que aos poucos começa a simplesmente ser puxada, ela vai perdendo completamente as forças dela, a Mitsuri, inesperadamente, dolorosamente, acaba sendo acertada bem nas suas costas e com isso o braço dela quase que é arrancado e ela também perde a sua orelha esquerda. O Obanai que sai correndo desesperado na direção dela nessa cena completamente aterrorizante. A gente mesmo vê ali o Himejima se questionando que técnica foi aquela, porque ele achava que a Mitsuri havia desviado. Enquanto isso, a gente vê ali de que o Tomioka, o Shinazugawa e o Himejima vão ainda para a luta o máximo que podem, enquanto vem vários caçadores de Oni e o próprio Obanai na direção da Mitsuri para dar os primeiros socorros para ela, onde até ali a própria Mitsuri vendo de que eles têm de esperar, eles podem ali cuidar dos outros caçadores de Oni que estão numa situação mais desesperadora do que ela. Ela reconhece de que ainda pode lutar. Ela vai cuidar para não atrasar ninguém dessa vez. Só que o Obanai vê de que já está tudo bem, ela já fez o bastante. Só que ela vê de que não, ela ainda não foi útil para ninguém. Ela não quer morrer dessa forma. Só que então ali o Obanai confiando a Mitsuri aos cuidados dela ali, aos cuidados ali um outro caçador de demônio, ele simplesmente deixa ela para trás para ir até a luta novamente contra o Muzan. A própria Mitsuri completamente desesperada, pedindo para que o Obanai não vá, para que ele não morra. Ela não quer que mais ninguém morra, enquanto o Obanai vê ali de que demônios, se essas coisas que eles chamam de demônios não existissem, ele não tem ideia de quantas pessoas ainda estariam vivas. Se ele e a Mitsuri tivessem se conhecido em circunstâncias normais, ele mesmo se questiona, será que as coisas teriam ido bem? Só que não, teria sido completamente impossível para ele. A menos que ele morra e troque esse corpo cheio de sangue impuro, ele não tem o direito de ficar ao lado da Mitsuri. A gente vê de que quando o Obanai tira as faixas que tampam a boca dele, a gente vê de que a boca dele é como se tivesse sido cortada propositalmente por alguém. No
uma espécie de tortura, ela ali toda cortada, a gente vê, e é algo bem doloroso, dá a entender de que foi o passado do Obanai. O próprio Obanai, ele é um homem de uma família suja que matou muitas pessoas e tirou vantagem dos outros. Eles viveram em uma luxúria desnecessária, morando em uma mansão e aproveitando grandes refeições usando dinheiro roubado, e nem sentiam vergonha. Uma família avarenta, arrogante e horrível. Ele nasceu em uma família só de mulheres. Elas disseram que ele já fazia cerca de 370 anos desde que um homem tinha nascido. Mas desde o momento em que ele nasceu, ele ficou trancado em uma cela. A sua mãe, suas irmãs e avós lhe bajulavam tanto que chegava a ser repugnante. Elas levavam comida para ele todo o dia. Não havia ventilação e o cheiro de gordura era tão forte que ele tinha vontade de vomitar. Quando a noite chegava, ele ouvia sons sinistros de algo grande e rastejando. Ele sentia um olhar fixo nele, o corpo dele nesse momento inteiro suava e ele não conseguia dormir até que o som parasse. Quando ele fez 12 anos, lhe tiraram da cela. Ele foi levado até um quarto excessivamente luxuoso e chamativo. E lá estava como se fosse uma deusa, mas que na verdade era um demônio fêmea, cuja parte inferior do seu corpo era como a de uma cobra. Ele logo percebeu de que essa era a criatura que ia lhe ver à noite. A família dele vivia de roubar os bens das pessoas que eram mortas pelo demônio cobra. Por sua vez, ela amava comer bebês. Então a família oferecia a própria prole como sacrifício a ela. E ela basicamente ali, eles iam alimentando cada vez mais e mais o Obanai, basicamente para que ele ficasse ali bem nutritivo para a demônio cobra, para que ela então depois disso matasse ele. E por ele ser um raro bebê do sexo masculino com olhos excêntricos, heterocromia, ele tinha um olho dourado e o outro com a tonalidade um tanto quanto preta, meio azulada, a mulher ficou especialmente interessada nele. Então deixou que ele crescesse a um tamanho mais saudável e saciável para a fome dela. Elas decidiram que ele viveria só um pouco mais depois de ser apresentado. A mulher disse que a boca dele deveria parecer com a dela, então elas a cortaram. O sangue que escorreu do ferimento encheu uma taça e ela então bebeu. Quando ele voltou para a cela, ele só pensava em escapar e sobreviver. Usando um grampo de cabelo roubado, ele então começou a arranhar as grades de madeira. Todos os dias o Obanai ficava muito nervoso que elas fossem descobrir que ele estava tentando escapar. A única criatura em quem ele podia confiar era no Kaburamaru, uma cobra que passeava pela sua cela. Em certo dia ele conseguiu escapar, mas o demônio cobra lhe perseguiu e quase lhe matou. Porém, ele foi salvo pelo pilar do fogo daquela época, que em uma velocidade tremendamente gigantesca acaba com o Oni. Ele lhe levou para ver a sua prima que tinha sobrevivido, e ela brigou com ele sem parar, vendo de que era tudo culpa dele. Todos morreram porque ele fugiu. 50 pessoas morreram e ele é o culpado disso. Ele era apenas um sacrifício que deveria ter ficado quieto e deixado ser comido. Ele não tinha nada ali, ele percebia de que não havia nada de racional nas palavras agressivas dela, mas as suas palavras, sem sombra de dúvidas, lhe machucaram. Não é como se ele não tivesse pensado no que aconteceria com a sua família se ele escapasse. Mas ele fugiu mesmo assim. Ele queria viver. Ele é só um outro merda, como ele mesmo se vê, que nasceu em uma família ainda mais horrível. O seu karma era tão profundo que então ele não podia viver uma vida normal. Ele não tinha para onde dirigir os seus sentimentos, então dirigiu a sua raiva para outros demônios. Ele os desprezava e os odiava. Sempre que ele arriscava a sua vida para o bem de outras pessoas, ele sentia como se algo bom crescesse nele. Mas não importava quanto tempo tenha se passado, aquelas pessoas nojentas com olhos odiosos lhe seguiam com as mãos e cravavam as unhas na pele dele, para que ele se certificasse de que não iria a lugar nenhum. Ele quer derrotar o Muzan e morrer. Ele espera que isso purifique o seu sangue impuro, e se ele reencarnar ao lado da Mitsuri como seres humanos em um mundo sem demônios, ele então com certeza vai dizer a ela: eu te amo.
A gente vê de que enquanto isso, os demais membros ali do Esquadrão de Demônios, o pessoal responsável pela limpeza, ali desesperados, o pessoal que fica nos bastidores tentando alertar ao máximo o povo, que fica um tanto quanto desconfiado por verem de que eles não são da polícia e estão ali simplesmente mandando um bando de alertas para ele, mas eles inventam a desculpa de que vai rolar um deslizamento de terra aí perto. Eles estão ali a mando da polícia tentando evacuar todo mundo. Enquanto a gente vê ali a situação tanto quanto desesperadora, eles ao menos têm ali a boa notícia de que não tem mais ninguém preso nos escombros do prédio. Não vai ter muitas pessoas saindo das casas nessa hora. Só que a gente vê estranhamente que simplesmente um gato ali estava enterrado e tentando sair do meio de todos esses escombros. Só que estranhamente esse gato começa a correr em altíssima velocidade na direção da luta do Muzan. E se nós lembrarmos desse gato muito bem, saberemos de que ele pertencia à falecida Senhora Tamayo. O Muzan que vem na direção do Obanai, que consegue ali junto do Shinazugawa desviar dos golpes do Oni e já tentam acertá-lo, só que os golpes ainda são quase que completamente inúteis, porque o Obanai consegue ali cortar um dos braços do Muzan. O próprio Muzan percebe de que o Obanai chuta enquanto golpeia e corta o seu corpo, atrapalhando a sua regeneração imediata. Mas sempre que isso acontece, ele reconhece de que o tempo que ele ganha é o equivalente a um piscar de olhos. Por isso ele mal consegue desviar. O Obanai, então, vendo de que a sucção das bocas que são presentes nesses braços chicotes do Muzan tem ali um ataque que é relativamente perigoso por conta disso, de que a própria Mitsuri não conseguiu fugir daquele golpe do Muzan há alguns momentos atrás. Só que ele percebe de que não é um golpe que tem apenas um grande alcance, mas tem uma sucção poderosa. Precisa de muita energia para evitá-la por causa dos grandes movimentos que ele tem que fazer. Só um segundo para ganhar só um maldito segundo para o amanhecer chegar. Eles estão jogando fora a vida dos caçadores de demônio. Eles já não podem perder, não podem desperdiçar as vidas dos seus companheiros que lhe protegeram. Enquanto isso, o Gyu Tomioka simplesmente acaba tentando cortar ali um dos braços chicote do Muzan, só que no meio do golpe ele acaba ali ficando sem forças e simplesmente perde ali a sua espada. Quando a gente mesmo olha que as mãos dele já estão completamente sem forças, ele tendo ali completamente o corpo dele modificado pelo veneno que o Muzan desfere ali neles por meio dos seus golpes. Assim como aconteceu ali com o Tanjiro, que está, entre aspas, temporariamente morto. Só que a gente vê que ali num dos golpes do Muzan que viria na direção do Tomioka, o Shinazugawa, o Obanai e também o Himejima vem para proteger o Pilar da Água, vendo para ele não se distrair de maneira alguma, enquanto o Shinazugawa joga a espada pro Tomioka, dizendo de que se ele não se focar na luta, ele vai ali lhe arrebentar. A gente vê de que o Tomioka, completamente desesperado, agarra a espada e vem com a sua respiração da água numa velocidade absurdamente grande contra o Muzan. Ele vê de que consegue fazer isso, ele tem de se recompor, ele é o pilar da água. Ele tem que lutar sem vergonha até o final. O Muzan reconhece de que eles são mais persistentes do que imaginava, mas todos serão destruídos num instante. Ainda falta 1h e 14 minutos para o amanhecer. Não vai levar nem 5 minutos para as células deles serem destruídas e morrerem. Apesar deles lutarem bastante, eles vão infelizmente morrer. Humanos é isso que eles são. O próprio Himejima vê de que ele não vai mais aguentar até o amanhecer. Ninguém mesmo ali vai aguentar, por mais de que a gente veja de que o Shinazugawa, não, eu vou encará-lo mesmo que só sobre a minha cabeça. Só que todo mundo, num golpe ali completamente desesperador, na tentativa de atacar o Muzan, só começam a cuspir ainda mais e mais sangue. Só que inesperadamente nós vemos de que o gato da Senhora Tamayo, com a mochila nas costas, simplesmente
Itachi pula ali na direção dos Hashiras e joga para eles alguns pequenos frascos com os líquidos um tanto quanto misteriosos e de coloração roxa. Esses líquidos aí, como se fossem injeções, simplesmente são injetadas no corpo dos Hashiras, que começam a automaticamente se curarem do veneno do Muzan. O próprio Muzan, depois de matar o gato, trucida completamente ele, vê, mas que coisa era aquela? Se questionando o que diabos está acontecendo ao ver de que os Hashiras começam a de uma hora para outra simplesmente se curarem. Ele mesmo percebe ali de que a pulsação descontrolada e a dor agonizante de todos eles foram curadas. Mesmo que não faça nenhum sentido isso, um gato acabou de salvar as suas vidas. Enquanto isso, o Himejima não sabe o porquê, mas foi uma sorte tremendamente incrível. Deve ser algum tipo de alívio temporário dos sintomas. Agora eles então poderão continuar lutando. O próprio Muzan reconhece de que isso foi novamente obra da Tamayo. Ela criou até um soro para parar a sua destruição celular. Essa mulher que o atrapalha até mesmo estando morta. O Muzan, que vem ali ainda mais furioso na direção dos Hashiras, continuando a atacá-los, enquanto o Obanai vê de que ele está ajudando menos do que os outros nessa batalha. Se ele ao menos pudesse atacar de forma mais eficiente, quando ali, por exemplo, ele mesmo reconhece também que quando a vida de alguém está em perigo, a pessoa mostra uma quantidade explosiva de poder. Mesmo a mão de alguém que nunca segurou nada mais pesado que um hashi pode ali quebrar as barreiras de uma célula com um grampo de cabelo. E ele sabe muito bem disso. Além do mais, o Tokito, ele fez a sua espada ficar vermelha só quando estava à beira da morte. E o fato dele conseguir fazer a sua espada brilhar em vermelho, apesar da cor original, é prova disso. Ele está especulando baseado no que o Koro disse, mas naquele momento a única coisa que o Tokito podia fazer era segurar a espada o mais forte que pudesse. Diante dessa cena, ele vê de que provavelmente foi porque a temperatura aumentou por causa do forte impacto. A espada ficou vermelha por causa do poder que foi ativado quando ele estava à beira da morte. Aquela força de pegada de um torno. E é quando a gente vê de que o Obanai não apenas desperta ali, vamos chamar assim, a sua marca de caçador de Onigiri no formato ali de meio que serpentes que vem surgindo pelo braço dele até o seu pescoço, como também faz com que a lâmina da sua katana brilhe agora em vermelho. A gente então passa a ver a reação do Obanai ao ver ali a sua espada brilhar em vermelho, onde ele mesmo vê de que a primeira coisa que ele pensou foi que cometeu um erro, porque ele estava vendo estrelas na frente da sua visão periférica. Ele ficou até tão ansioso para fazer a sua espada ficar vermelha e atacar o Muzan efetivamente, que ele segurou-a com toda a sua força e quase desmaiou no meio da batalha pela falta de oxigênio. Só que a gente vê de que quando ele seria atacado por um dos golpes do Muzan, o Shinasugawa já vem ali na direção dele para tentar alertá-lo, e ele mesmo percebe se um deles cair, o fardo ficará ainda maior para os outros. Então eles não serão capazes de dispersar os ataques do Muzan. Ele pede para que todos aguentem firme e lutem com o máximo de força para compensar pela Mitsuri também. Ele mesmo vê de que todas as sensações do seu corpo, exceto pelas suas mãos, já se foram completamente. Enquanto isso, a gente vê ali de que o Tomioka parte na direção do Muzan com a sua respiração da água, onde ele vê de que não consegue ali a tempo quando vemos ali o Obanai sendo arremessado para longe por um dos golpes do Muzan, quando ele até ali seria novamente atacado pelo Rei dos Demônios e já iria jogar no Vasco. Só que a gente vê ali a inesperada chegada de alguém que simplesmente consegue, numa velocidade estrondosa, cortar um dos golpes do Muzan, que consegue ficar ali completamente boquiaberto diante dessa situação. Ele vê que não foi a bola de ferro do Himejima, a espada do Shinasugawa não corta assim, e o Tomioka só veio apenas dar suporte. Ele vê de que por mais que
o Obanai tenha conseguido fazer a sua espada brilhar em vermelho, ele não consegue fazê-la ficar maior. Até porque seria estranho considerando a trajetória em que ele desviou. Só que a gente vê de que mais uma vez o golpe ali que o Muzan iria tentar desferir acaba sendo impedido quando seu braço é cortado. Só que dessa vez é uma espada com um corte um tanto quanto grosseiro, uma espada serrilhada. Ele entende agora de que alguém está aí, mas não consegue ver essa ameaça. Só que mesmo usando as técnicas demoníacas da Tamayo para se esconder, contanto que ele se mova, ele não pode esconder a sua existência. Não há nuvens de poeira, ele ouve o som de algo se movendo contra o vento. 1, 2, não. 3 pessoas. Vemos então a inesperada chegada da Kanao, do Inosuke e do Zenitsu no campo de batalha, onde basicamente o Zenitsu, ali morrendo de medo, enquanto a Kanao ali pensando que não seria notada tão rápido, enquanto o Inosuke mega pistolaço partindo para cima do Muzan, o próprio Himejima surpreso por eles estarem vivos, e o próprio Inosuke vendo como se ele fosse ousar morrer no meio dessa luta. Ele ainda tem um monte ali de coisas a fazer, inclusive ali ele começa a distribuir aqueles papéis que o Yushiro usa para as técnicas dele. Basicamente ele meio que compartilha os sentidos dele com outras pessoas. Ele pegou um montão e basicamente ele consegue ver ali o Muzan de vários ângulos, vários lados diferentes, e que com isso ele consegue ter uma noção mais específica de onde que o Muzan vai atacar. E isso até mesmo dá brecha para que o Obanai, com a sua respiração da serpente, venha e tente cortar ali o Muzan. O Muzan que até tenta se regenerar quando a gente vê de que aos poucos a regeneração dele começa a ficar devagar quando ele é cortado por uma espada vermelha. E a gente vê de que todo mundo coloca esses papeizinhos ali na testa para continuarem ali compartilhando as visões um com os outros, quando a Kanao com a sua respiração da flor e o Zenitsu com a respiração do trovão partem na direção do Muzan. Junto também ali que a gente vê o Iguro Obanai vindo com a respiração da serpente. O próprio Himejima percebe que além da espada vermelha do Obanai, a nossa ajuda, a ajuda dos demais pilares ali, é algo que aumentou bastante. Ele mesmo agradece pelos demais espadachins, Zenitsu, Inosuke e Kanao terem se juntado à luta. Ele mesmo vê que por ter sido só um pouco, eles criaram ainda assim um pouco de espaço, então ele pode fazer aquilo. Ele puxa ali o seu machado com uma das suas correntes e a bola de ferro com espinhos com a outra, e faz com que elas se choquem e assim tornem-se uma lâmina vermelha. E ele, ao entender isso, percebe de que o cheiro e o calor de algo queimando vem à tona. E a cor mudou como de uma vez passada que ele viu ali durante a luta contra o Kokushibo. Ele pode não conseguir manter isso por muito tempo, mas o seu poder vai aumentar relativamente quando ele simplesmente com a bola de ferro dele arremessa na direção do Muzan, um golpe tremendamente avassalador que destrói boa parte ali do dorso do Muzan. O braço inteiro dele vai completamente embora, enquanto o Muzan fica com uma raiva absurdamente grande, e o Shinazugawa chama ali o Tomioka para eles se prepararem e baterem ali as suas espadas para que elas venham a ficar vermelhas. E nós vemos de que então 1h13 faltam até o amanhecer, e isso é mais que o suficiente. E com a inesperada e até bem irada dupla, nós vemos ali que Shinazugawa e Tomioka, agora com as suas lâminas Nichirin vermelha, vêm para se juntar à luta. Nós vemos de que enquanto isso já várias injeções foram colocadas no Tanjiro para tentarem tratar ele, enquanto o próprio Yushiro não conseguindo tratar direito ele por conta de ter um monte de gente ao redor só enchendo o saco, mas eles ali tentando fazer o máximo para ao menos que o Tanjiro tenha o melhor tratamento. Ele solte a sua espada, mas ele não quer largar ela de maneira alguma. Mesmo ele estando inconsciente, ele ainda agarra com força por conta como própria resposta
resposta ali do Yushiro, ele percebe de que o Tanjiro ainda tem vontade de lutar. E aos poucos eles começam a ouvir uma pulsação dele. Os batimentos do Tanjiro voltaram. Estão fracos, mas estão aí. E o Tanjiro aos poucos começa a recobrar sua consciência, enquanto ali o próprio Murata grita de que eles vão derrotar o Muzan, de que ele está encurralado, eles vão derrotá-lo juntos. E até ali o próprio Yushiro vê de que por mais que o Tanjiro tenha voltado, isso é algo temporário, por conta de que a pulsação dele está ficando cada vez mais fraca. Só que o Murata tenta ali impulsionar o Tanjiro, vendo de que se ele ainda quer lutar, ele vai dar o seu jeito ali de voltar. Então ele vê de que o Muzan vai fugir e de que precisam da ajuda do Tanjiro nesse exato momento. E é que com essa mensagem ali, o Tanjiro simplesmente reage, segurando ali o cabo da sua katana com muito mais força, e a gente vê de que ele acordou. Enquanto a luta prossegue, a gente vendo de que até ali todos os demais membros, o pessoal da limpeza do esquadrão de caçadores de demônio, vendo ali, se questionando se eles irão mesmo conseguir. Talvez eles possam resistir até o amanhecer, eles poderão finalmente derrotar o Muzan, por conta de que a gente vê ali o Himejima destruindo cada vez mais e mais o corpo do Muzan com a sua bola de ferro. O Shinazugawa começando a usar aqueles papeizinhos ali da técnica, na verdade, pelo visto é da Tamayo, e a gente percebe de que todo mundo vai ali se juntando ao máximo, o próprio Inosuke tentando ali fazer o lance da espada vermelha, ele até ali mega empolgado no meio da luta, enquanto o próprio Shinazugawa começa a entender os que estão usando esses selos que estão sendo colocados nas suas testas podem ver uns aos outros, e ele vai usar tudo o que ele puder, partindo na direção do Muzan com a sua respiração do vento. A gente vê que pode ter sido só um pouco, mas o poder de luta deles aumentou e eles agora conseguem focar totalmente nisso. O próprio Himejima vê de que se ele examinar o corpo do Muzan no mundo transparente, ele pode conseguir informações importantes para essa batalha. Ele escuta atentamente os sons dos ecos como da outra vez. E diante ali do mundo transparente, ele vê de que o Muzan tem vários cérebros e corações. E de fato o Muzan, ele é realmente inacreditável. Órgãos são coisas complicadas, mas ele pode fazer muito mais do que um corpo deveria fazer, além de ter muito mais do que um corpo normal deveria ter. E é por isso mesmo que eles reconhecem de que cortar a cabeça dele apenas não funciona. E os cérebros e corações do Muzan estão se movendo sem parar. Eles não são fixos, então é relativamente difícil de acertá-los. Mas se alguém puder sentir dentro do seu corpo como o Himejima está fazendo ao enxergar o mundo transparente, e se eles puderem acertar os 12 lugares ao mesmo tempo, eles podem ter uma chance de vitória. E é diante de toda essa situação que o próprio Himejima pede para que o Obanai olhe com o máximo de atenção possível para o corpo do Muzan, fazendo com que nesse estado de atenção máxima ele simplesmente comece a enxergar o mundo transparente. Ele mesmo vê de que por um instante o corpo do Muzan estava transparente. Só que por mais que tenhamos um nível de poder absurdo de todos os caçadores de Oni ali, todos os Hashiras que estão vivos juntos, eles ainda assim são completamente inúteis. Depois deles serem arremessados cada um para uma direção diferente, nós vemos ali de que o Himejima perdeu uma perna, o Tomioka perdeu um braço, o Obanai aparentemente também perdeu um braço, enquanto vemos de que o Zenitsu e também o Inosuke estão completamente arrebentados no chão, e o Shinazugawa foi jogado bem para longe contra um prédio, e a única que resta de pé é a Kanao, completamente enfraquecida. Ela mesmo reconhece ali diante do Muzan, pedindo para que ele levante o mais rápido possível, para que as pernas dela se movam, para que ela derrote ele. Só que ela não consegue fazer, mesmo que ela tenha de fazer isso para que todos possam viver em paz, para que ninguém seja assombrado por memórias dolorosas. Ela mesmo vê de que é culpa do Muzan, que a família de todos foi morta.
Ela vai tentar derrotá-lo mesmo que ela morra. Só que ela se questiona por que ela não consegue fazer isso. Ela quer lutar até o fim com a sua irmã. Quando a gente mesmo vê de que um dos Kakushis, que é o pessoal ali da limpeza, basicamente, né, acaba vindo na direção para tentar parar que o Muzan mate a Kanao, nós vemos que alguém definitivamente acordou e veio ali para salvar aquela que nós já tínhamos, né, um chip um tanto quanto confirmado ali, que é o Tanjiro e a Kanao. O Tanjiro que com a sua dança do Deus do Fogo no esplendor gracioso simplesmente vem para cortar ali os braços do Muzan e simplesmente agarra a Kanao nos braços. E que, meus amigos, que quando acabar essa obra, que esse chip se concretize, mesmo com a maior enrolação possível de romance de anime e mangá shonen. Nós vemos de que o próprio Tanjiro então se desculpando depois de salvar a Kanao, ele ali vendo, ali se desculpando pelo atraso, mas pede que cuidem dela, porque ele mesmo pode ver ali que é hora de pôr um fim nessa luta. O próprio Muzan, quando olha para o Tanjiro, vê de que ele está um tanto quanto repulsivo por conta de que ele só está com o olho direito dele é como se tivesse sido completamente consumido pelo veneno que o Muzan aplicou nele. A gente vê como se tivesse uma bola gigantesca ali, como se os nervos do Tanjiro estivessem saltando para fora, onde ele mesmo se questiona quem é o demônio agora. Ele mesmo já não sabe mais dizer se é ele ou se é o Tanjiro, por conta de que ele olha para o Tanjiro e vê de que ele é absurdamente parecido com o Yorichi. Só que o Tanjiro, simplesmente cansado de tudo isso, vê de que então, Muzan, vamos acabar com isso. E também com esse vídeo, porque eu infelizmente vou tendo de partir, mas meus amigos, esperem nos próximos vídeos, essa luta vai ser ainda mais insana. Só que, infelizmente, como eu disse, é assunto para outro vídeo e que também, tristemente, Kimetsu no Yaiba logo vai acabar. O mangá em breve, aqui os vídeos do canal sobre Kimetsu irão acabar por conta de que o encerramento da luta do Muzan está em breve. Então a gente ainda tem vídeo sobre Kimetsu no canal, mas logo essa luta que, cara, promete muito os próximos vídeos de Kimetsu, mas como eu já disse, é assunto pro próximo vídeo. Eu espero imensamente que todos vocês tenham gostado desse vídeo, que por isso então deixem um like, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. Espero imensamente que tenham gostado, vejo vocês no próximo vídeo, falou, valeus! E eu fui!